muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Papo ao Redor da Mesa com o professor Mário Beni, nosso grande homenageado. Tá um calor danado, estou aqui em Santa Catarina, tá um calorão danado, mas vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, não esqueça de ir lá no canal, se inscrever, acionar o sininho, deixar um like. Nós temos novidades lá, que são os quizzes, 2 vezes por semana, quartas e sexta, tem quizzes novos. Vai lá, preenche, vamos testar nossos conhecimentos em turismo e aí faça um comentário embaixo. Aproveite para tirar dúvida. Você tem alguma dúvida para perguntar para o professor Mário? Deixa lá que a gente responde. Legal? Nosso programa de hoje, como sempre, né, a finalidade é homenagear o professor Mário Beni. E nós semanalmente nós trazemos um ex-aluno, ex-orientando, um colega de profissão para falar um pouco sobre o professor Mário. O quanto ele foi e é importante na vida dessa pessoa. E nós temos também sempre um tema do nosso programa. O tema do nosso programa hoje é personalidade. A personalidade é uma força magnética e misteriosa, fácil de reconhecer, mas difícil de definir, e não se adquire de fora. Ela é liberada de dentro. Nas relações sociais, recebemos constantemente sinais de advertência que governam a nossa conduta e liberdade de expressão. Um sorrir, um franzir de testa, uma centena de diferentes e sutis indicações de aprovação ou desaprovação, interesse ou falta de interesse. Informa-nos continuamente sobre o efeito que causamos sobre se estamos ou não acertando. Tais indicações podem naturalmente ser úteis, mas se a pessoa se torna demasiado consciente, a sua preocupação pelo que os outros pensam, ela tem como resultado disso a inibição. Shakespeare escreveu que a consciência torna-nos covardes. Quando as convicções básicas são sadias, a consciência torna-se o guia valioso para resolver aquilo que é moralmente certo ou errado. Mas quando elas não são, a consciência pode ser enganosa. Pare de fazer críticas a si mesmo. A autocrítica é benéfica porque trabalha o subconsciente de maneira espontânea e automática. A autocrítica consciente, a introspecção e a autoanálise são coisas boas e úteis quando feitas moderadamente. Mas como processo contínuo, são nocivas. Deixe que as pessoas saibam o quanto você gosta delas. Aqui no nosso caso, eu vou dizer que o nosso convidado deve nos deixar que as pessoas vejam o quanto elas gostam. O nosso convidado gosta do senhor. A personalidade inibida receia exprimir sentimentos cordiais, tanto quanto sentimentos hostis. Deixe de lado essas preocupações. Não perca o controle por coisa alguma, ou você já estará em irrecuperável desvantagem. Nada contribui tanto para o desenvolvimento da personalidade quanto a decisão de formar novos hábitos e de partir em busca de novas aventuras. Mas muito de nós cerceamos, às vezes,
dispensar atenções àqueles que nos cercam, por não sabermos como as irão interpretar. Claro está que ninguém o faz sem cometer alguns erros e sem sofrer uns tantos desencantos. Mas aqueles que, por timidez, evitam novos contatos, não conseguirão jamais expandir as faculdades de compreensão e afeto que todos nós possuímos. E a nossa felicidade, ao invés de crescer, sofrerá um declínio. Mesmo as pequenas atenções sociais constituem um hábito difícil de cultivar. As pessoas, por exemplo, que não esquecem aniversários de parentes e amigos, possuem geralmente uma personalidade mais acentuada que as outras. Aquele que tem uma personalidade realmente bem desenvolvida se interessa por toda espécie de pessoas. Infelizmente, temos frequentemente um círculo limitado de amigos que muito significam para nós. Porém, cada vez mais, perdemos o interesse pelas pessoas como seres humanos. Professor, a reflexão agora é com o senhor. O tema de hoje, personalidade, me inspira a chegar com alegria ao fim da vida, na dependência de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que nossa personalidade, face à qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência. Não há como falar disso sem evocar um maravilhoso estudo, pesquisa, feita em Harvard, denominado o Estudo de Harvard, sobre o desenvolvimento da fase adulta. Começou em 1938, exatamente no ano que eu nasci. E incluía, no início, 268 estudantes. A ideia era acompanhá-los pelo tempo que fosse possível e, quem sabe, obter algumas pistas sobre os elementos que compunham uma vida feliz e saudável. Entre os participantes estavam John Fitzgerald Kennedy, que viria a se tornar presidente dos Estados Unidos, Ben Brandler, célebre editor do jornal The Washington Post, e em 2017 haviam alguns poucos sobreviventes, todos na casa dos 90 anos. Mas o estudo já não se restringia a eles. Com o tempo, os pesquisadores incluíram os filhos, as filhas desses pioneiros e chegaram a cerca de 1.300 pessoas, além de um grupo de moradores de Boston. Qualquer pesquisador sabe como é raro e valioso construir um estudo assim, o que somente foi possível por uma combinação de sorte, financiamento estável e algumas gerações de apaixonados pelo projeto, empenhados no sucesso da empreitada. A cada 2 anos, os pesquisadores perguntavam aos participantes pela sua saúde física, sobre a vida em geral, vitórias, fracassos, na atividade profissional, nos relacionamentos amorosos, nos vínculos familiares, entre outros. Alguns se tornaram médicos, advogados, engenheiros, administradores, docentes, empresários, pesquisadores,
homens de negócios bem-sucedidos, alguns desenvolveram esquizofrenia, alcoolismo, trajetórias distintas e variadas. Um fragmento da imensa trajetória, distintas e variadas, um fragmento da imensa e variadas e também um fragmento da intensa teia da sociedade humana. O achado surpreendente foi que nossos relacionamentos, e quão felizes estaríamos neles, exercendo uma influência poderosa sobre a estrutura de nossa personalidade. O estudo de Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não apenas a saúde física, mas também o cérebro, moldando nossa personalidade. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com a família, amigos e na comunidade. Ao buscar resposta para uma pergunta complexa, aos 50 anos, é possível determinar fatores preditivos da boa saúde e personalidade estabilizada? E aos 80, os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação dos relacionamentos aos 50 anos era muito decisivo para a saúde do que, por exemplo, das taxas de colesterol. As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 anos eram também as mais saudáveis, física e mentalmente, aos 80. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo. Como começamos a envelhecer no momento em que nascemos, deveríamos cuidar desses laços desde muito cedo. Infelizmente, não é o que assistimos. Percebemos que há seres humanos capazes de viver uma vida quase inteira sem expressar afetos. Há um aspecto do envelhecer que pede atenção, cuidado e, na medida do possível, algum preparo, tanto quanto as questões físicas, mentais, sociais. Ficar velho traz perdas. Em nossa caminhada pela vida, estaremos sempre perdendo algo, porém, o que não podemos perder de maneira alguma é a nossa personalidade. Aquela que levamos toda a nossa vida burilando e aperfeiçoando. A maioria de nós perde tempo pelo fato de não prestar atenção nas bênçãos que a vida nos oferece a cada dia. Também perdemos desempenho, memória, vício, beleza. Perdemos a capacidade de fazer as coisas sozinhos, perdemos liberdade, também perdemos a destreza para lidar com as novas tecnologias. Custamos a aprender como se paga a conta pelo aplicativo do banco. Isso quando aprendemos. Muitos de nós passam a ganhar menos do que estavam habituados. Tomaremos mais remédios e o nosso plano de saúde, se o tivermos, a sorte de possuir um será muito caro. Nossa qualidade de vida piora por causa disso. É tudo parte do envelhecimento e vai chegando devagarzinho, ou quem sabe de um golpe só. Muitas vezes perdemos a doçura e nos transformamos em pessoas rígidas, em mais de um sentido, nas articulações e no coração. Neste momento, precisamos retomar o rumo da nossa personalidade.
Engraçado, professor, esse texto e esse assunto, quando nós começamos esse programa, né, eu apresentei como frase: você é eternamente responsável por aquilo que cativa, né? E esse texto corrobora que ele fala muito sobre o relacionamento humano, que atualmente, com tantos meios disponíveis para nos relacionarmos, o pessoal, o estar face a face com outro, conversar, ele vem se tornando cada vez mais raro. Nos últimos 2 anos, por exemplo, isso rareou ainda mais. Estamos todos reclusos. Quem consegue ter acesso a um WhatsApp ou usar uma plataforma como nós estamos usando para fazer esse canal aqui, fazer esse programa, ou outras alternativas, consegue se comunicar melhor e, digamos que, trabalhar o desenvolvimento da personalidade para aqueles que já não a têm formada, né? Então, esse texto aqui, ele mostra isso de uma forma bem clara. Ele cita um exemplo das pessoas que mandam cartões de aniversário para familiares e amigos. O senhor faz isso, eu trabalho com o senhor há 20 anos, e já fazia antes de eu trabalhar com o senhor manda cartão de Natal. E o senhor mesmo me disse que tem pessoas que ainda esperam e manda por carta, não é? Não é só por e-mail. A gente tem um mail que vai por e-mail e temos o mailing que vai por carta mesmo, correio lá, né? O senhor ainda faz isso hoje, já estando na casa dos 80. Quantas pessoas será que a gente consegue encontrar que ainda faz isso? Isso é um traço da sua personalidade. O senhor concorda comigo? Concordo. Isso é um traço da personalidade. E é um compromisso anual que eu quero manter até meus últimos dias. Isso também corrobora em mostrar, dentro do que a gente leu aqui, a questão do sentimento. Isso é uma forma de expressar sentimento. E nem todo mundo expressa sentimento. Né? As pessoas parecem que têm vergonha de expressar sentimento. Principalmente se eles são sentimentos bons. Quando é para chutar o pau da barraca, o pessoal chuta mesmo, né? Mas quando é para falar de um sentimento mais delicado, mais terno, parece que as pessoas têm vergonha de fazer isso. Se tivesse em público mesmo, aí mesmo que não sai nada. É um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu tenho o retorno disso. Eu passo, às vezes, o dia todo recebendo e-mails, lendo cada um deles, porque eu me empolgo e me emociono quando eu vejo pessoas que há muitos anos que eu não tenho mais contato e que recebem religiosamente essas mensagens e algumas delas as leem em família, no dia do jantar, do Natal, da festividade. Isso me toca bastante, me emociona em de alguma forma, estar contribuindo para que a família tenha um momento de reflexão do ano que passou, do período que estamos vivendo e das esperanças que precisamos alimentar. Existe um outro momento também mas aí não é o senhor quem faz, mas é a figura aqui que vos fala, que é do seu aniversário, né? Sempre tem uma bagunça lá no Facebook, sempre tem uma festa à parte.
O que é interessante também que as mensagens de retorno são volumosas, né? E este programa que a gente desenvolveu aqui, está desenvolvendo, professor, ela é uma forma de expressar esse carinho, essa atenção que os nossos convidados têm pelo Senhor. Né? Muito embora a frase seja você é eternamente responsável por aquilo que cativa, a recíproca é verdadeira. De vez em quando eu preciso dar umas peneiradas para encontrar alguém, eu sei que tem muita gente, o senhor teve vários alunos, o senhor teve vários orientandos, e às vezes eu preciso dar uma garimpada no pessoal, porque o pessoal, eu não tenho jeito, agora não dá, isso e aquilo, parari, parará, mas enfim, eu sempre acho alguém, sempre convido alguém para estar aqui conosco às quintas-feiras. Hoje, professor, nosso convidado, que o senhor está curioso para saber, ela é uma personalidade, acredito que ela já tenha uma personalidade bem estruturada, né, que vai poder colocar para a gente, expressar para a gente o carinho que ela tem pelo senhor. Graduada em turismo, mestre em ciências da comunicação, faz parte do grupo de pesquisa Turismo e Sociedade da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Eventos, Turismo de Negócio e Eventos Esportivos. Tem experiência na área de turismo, com ênfase em planejamento do turismo, atuando principalmente nos seguintes segmentos: planejamento municipal de turismo, turismo de eventos e negócios, eventos esportivos, turismo rural, turismo e educação. Professor, a pessoa que vai responder para nós hoje no que o senhor é responsável ou foi responsável é a professora doutora Marlene Matias. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Acabou a curiosidade, né? Olha só! Dá só uma mexidinha no seu equipamento, em seu celular, no seu tablet, que está aparecendo só a metade. Ué. Aí, assim. Olha só quem apareceu aqui, professora. Eu não, no meu não está aparecendo ainda. Espera aí que eu já vejo. Mas pode ir falando, professor, que ela está te ouvindo e está te vendo. Marlene, minha querida, quanto tempo você continua não tendo celular, só telefone, que às vezes você não atende ou não está, claro. Você é uma das poucas pessoas como eu que ainda tem telefone fixo. Então, é a única maneira de falar, às vezes, com você, a não ser nos nossos encontros, que não estão tão distantes assim. Né? A gente tem temos nos visto com muita frequência, agora menos, nesse período pandêmico aí, que nos resguardamos em casa. Então, realmente faz algum tempo que eu não via. Já está com os cabelos branquinhos, como os meus. A Zezé pinta. A Zezé pinta, por isso que não fica. Né? Mas eu gosto. Eu larguei de pintar, estava enchendo muita paciência. Pois é, eu acho ótimo. Né? E a Zezé pinta. Agora, pelo menos, não está pintando mais de vermelho, aquele negócio todo. Então, Marlene, é uma alegria tê-la aqui. Realmente, a surpresa foi além do esperado. Você
e a Zezé é a minha dupla preferida, né? De tantos anos. Quantos anos? É, então, é uma alegria, realmente, e uma satisfação enorme estarmos nessa. Não podia imaginar que era você. Ela estava rindo, professor, porque ela estava vendo o senhor nos bastidores, ou andando para um lado e para o outro. Ela ouviu quando o senhor perguntou quem é o convidado. Então, Maria. É surpresa. A mulher sabe como é que é, né? Me conta alguma coisa. Bom, eu acho que assim, o texto que vocês colocaram, eu acho que tem muito a ver, né, com a nossa vida, porque eu conheci o senhor quando eu entrei na faculdade. Então, quer dizer assim, eu estava em fase de formação, aliás, eu tinha praticamente acabado de chegar na cidade de São Paulo, que eu não morava aqui, eu morava no interior. E quando eu vim para São Paulo, a minha ideia, olha bem a loucura, era fazer odonto. E eu fui parar na faculdade de turismo. É igualzinho. Porque eu vi uma menina que estudava turismo, e ela começou a falar o que tinha no curso, aquela coisa toda, e eu falei, não, acho que eu quero fazer isso, né? Porque, caramba, sabe, era bem assim, uma coisa bem estimulante. Aí fui para a Ibero, fui acho que a 8ª turma da Ibero, se não me falha a memória, e a gente tinha aula com o senhor nos 2 primeiros anos. Exato. E naquele ano, daqueles período, né, inicial do curso de turismo, da formação. Foi a primeira fase. Não existia o Sistura ainda, não era tinha Sistura, o Fuster. Não tinha livro de turismo, não tinha nada. Esses dias a Zezé nos presenteou com a capa de uma apostila datilografada à máquina do professor Mário. Uma do professor Mário e a outra do professor... Será que é o Antônio Carlos? Não, o Hilário. Hilário. Então, eu acho que assim, a gente não... por isso que eu falo que aí a gente começa a ver quem são as pessoas, você começa a se identificar e a ligação vai se estabelecendo. Porque o professor Mário Beni, ele estava dando aula, ele dava aula, hoje chama Introdução ao Turismo, mas na época eu nem lembro como é que chamava, e ele fazia as pesquisas nos livros espanhóis, traduzia e fazia as apostilas que eram passadas para a gente, porque não tinha nada em português. Inclusive, era assim, lógico que tinha vários autores, mas o que da época, que ficou até vários tempos, que foi o Fuster, né? Então, era a base que às vezes a gente tinha para estudar. Depois, o professor Mário Beni... E eu trouxe a São Paulo. Trouxe o livro do Fuster? Não, o Fuster. Eu não lembro. Nossa, ele foi a Ibero, fui buscar no aeroporto, levei para o hotel. Olha só. Tenho até hoje o livro autografado por ele. Que ótimo. Porque eu levei também onde ele queria conhecer, e não tinha jeito, naquela época, ele queria conhecer as mulatas, e eu levei num show. Tinha o Sargentelli, né? Aí ele a mi companheiro Mário Beni, companheiro de turismo e de aventuras turísticas. Então, eu acho que assim, e aí, lógico, eu me formei, mas assim, a gente nunca perdeu o contato, porque sempre que tinha algum evento, alguma coisa tal, a gente sempre ia atrás do senhor, né? E o senhor, para variar, nunca falou não, nem para mim, nem para a Zezé. É a dupla dinâmica e crescente. E aí foi indo. Aí eu virei professora, trabalhava com eventos, trabalhava com planejamento, aí virei professora,
E aí é nessas horas que a gente vai consultar os nossos mestres, né? Mesmo, vamos dizer assim, as publicações que já tinham, todas aquelas coisas, e quando encontrava, pedir um help, alguma coisa assim, que o senhor pudesse ajudar a gente, tudo. E o senhor sempre esteve presente em tudo que a gente fez. Então, eu acho que essa ligação, ela foi criada. O senhor não foi meu orientador nem no doutorado e nem no mestrado, né? Mas foi da tua banca. Da minha banca, porque o senhor não podia deixar de estar, porque... Bom. Porque quando eu fiz o mestrado na USP, eu tinha intenção de vamos dizer assim, se fosse o caso, escolher o senhor como meu orientador. Mas, entre aspas, eu praticamente fui escolhida pela Beatriz Lage, que foi minha orientadora. E aí eu não tinha como escapar naquela época, né? Então, e aí ela foi minha orientadora e tudo. Eu fiz a minha dissertação na área de eventos. E depois, na PUC, aí quando eu fiz o doutorado, o senhor foi na minha banca, e aí eu acho que foi assim, uma contribuição maravilhosa. E aí tem uma surpresa para o senhor. Eu acho que aquele meu material do doutorado vai ser publicado. Que bom! Depois de tanto tempo, uma editora me procurou se eu gostaria de estar publicando, tal, a gente está nas tratativas. Então, vamos ver o que vai ser feito. Porque é um assunto que não acaba nunca, né? Porque são as exposições universais e aí... As exposições universais. E aí também, eu acho que fora isso, na BB Tour, em todos os eventos que a gente teve, o senhor sempre esteve presente. E a gente sempre, toda vez que vai, mesmo bibliografia, a gente fala assim, vai ter concurso, vai ter isso, tem que ter a bibliografia do professor Mário Beni, que ele é o pioneiro aqui no Brasil em textos de turismo. A gente exige, porque eu acho que nós temos que valorizar o que é nosso. Então, é uma coisa que, né, não vou dizer assim, então pega o livro não sei de quem, tal coisa, tal. Não, eu acho que se o concurso é para cá, é para atuar aqui no nosso país, nós temos que ter nas nossas bases nacionais. E essa é a nossa convivência. Então, o senhor falou os encontros que a gente não tem, tá escasso, né, nesses últimos 2 anos. Os nossos aniversários estão chegando, né? Quem sabe nos nossos aniversários a gente comemora. Então, eu acho que, assim, são... E eu brinco sempre, às vezes eu falo com o Trigo também, olha, não tem ninguém nesse país que ou estudou turismo ou fez alguma pesquisa em turismo que não passou pela sua trilha, ou pessoalmente, ou pelos seus livros, sempre tem a marca que o senhor deixou na nossa formação em turismo. Então, seja em todas as partes do Brasil, porque tem muitas pessoas que, às vezes, de outros estados não têm condições, né, de vir para São Paulo ou em algum evento conhecer o senhor, mas o senhor sabe disso, que quando o senhor vai aos eventos, o senhor parece aqueles globais, né, que todo mundo quer tirar uma fotografia junto, né? Então... E a gente fala assim, e lá vem o global, lá agora tem a hora da fotografia. Então, eu acho que é uma coisa que é muito gratificante. É muito, que a gente fala assim, é uma personalidade que ficou marcada na nossa área. Então, eu acho que, assim, por pesquisa, por participação, por estar sempre aberto, né, para conversar. Outro dia, o Panosso me revelou de um levantamento, uma pesquisa que foi feita dos autores brasileiros mais citados. Eu sou o primeiro, ele é o segundo. Olha que maravilha! Eu imaginava que era o Trigo, mas o Trigo vem em terceiro lugar. Porque eu acho que assim, os temas, né, que vocês tratam, tanto o senhor quanto o Panosso, né, então, às vezes, eles são mais consultados e são mais, vamos dizer assim, dão mais subsídios para aquilo que as pessoas estão estudando. Então, é uma teoria. Então, você tem lá, você tem Sistur, você tem a introdução de tudo que está do Sistur, você tem os conceitos, essas coisas todas, e que nesse, talvez, e o Alexandre,
ele trabalha também muito aí com a política, né, ligada a turismo, tudo, e que o trigo, às vezes, vai para uma outra vertente. Não, e ambos publicaram muito também, né? É. Eles têm uma bibliografia muito grande. Tem. E aí eu falo que acho que, aí de vez em quando eu falo assim, a culpa de eu estar no turismo é do senhor. Ó, que a Zezé já falou isso, hein? A culpa é dele. Estar no turismo é do professor Mário. Ela acredita o professor. Então, e eu assim... Ela me conheceu numa palestra que eu dei quando ela estava ainda no colégio. No segundo colegial. E eu conheci no primeiro, na faculdade, né, quando eu cheguei. Já. Então, eu já estava no primeiro ano, entrei, mas eu também não conhecia nada de turismo. Mas você não foi eu não me lembro se você é da mesma turma da Zezé, antes. Né? Sou da turma da Zezé. Não, é a mesma turma. É. Era eu, Zezé, a Lena, a Leila e ia. O povo todo. Mas encontro e, aliás, ainda... a gente está para fazer um encontro e a gente vai convidar uma certa pessoa, né? Eu tenho mais. Que uma vez a gente fez um aqui no Consulado Mineiro, só que eu acho que o senhor estava fora em algum lugar que não pôde aparecer. Sei. Então, a gente está para marcar um outro agora, que parece que as coisas estão acalmando, né? Que a gente vai poder circular um pouquinho mais. Não, tranquilo. Então, a gente está para marcar, até porque eu acho que, assim, esse ano estava fazendo 40 anos, né? Fez 50 anos no curso de turismo, e, se não me engano, 40 anos que a gente estava formado, alguma coisa assim. Então, não deu nem para comemorar. É chão, hein? Vocês podem ser classificadas e classificados como os desbravadores do turismo no Brasil. Acho que sim. Então, eu acho que e foi uma coisa que, por exemplo, da nossa turma, pouquíssimo seguiu estudando, pesquisando sobre, porque eu continuei na área, tudo, tenho meus livros que eu publiquei, tudo em eventos, tal. A Zezé também tem livro publicado. Então, eu acho que a gente abraçou a nossa causa. Sim. E a causa... Vocês continuam assumindo aí um compromisso de aulas lá na São Judas e a PUC acabou mesmo, né? A PUC acabou. Então, a gente procura, da melhor forma possível, formar nossos alunos. Somos tidas como professoras chatas. Eu falo, é melhor ser chato do que ser boazinha e não contribuir com nada. Mas, quando a meninada precisa de alguma coisa, eles lembram de quem? Das duas chatas. As duas chatas. Então, na hora de pedir um help, era para as duas chatas que eles lembram. Então, eu acho que, assim, essa formação, eu vou ser muito honesta, o senhor tem muito a ver com a minha formação. Agora, eu não sei se eu ia ser feliz, mas imagina se eu tivesse feito odonto. Eu não consigo imaginar. Muito professora, mas levando em conta que nós temos um engenheiro barra advogado como expressão maior do turismo no Brasil. Eu acho que eu não sei se eu seria, se eu tivesse feito a primeira formação, tivesse dado nisso. De repente, você envereda no outro caminho, né? Mas eu me sentia muito atraída até pelas coisas que, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a conhecer, e aí depois, com a conversa com essa menina que fazia turismo, e aí, então, eu falei, não, eu acho que eu quero fazer isso, e é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei de geografia, lidar com mapa, fazer não sei o quê, então, eu acho que eu fui para o caminho certo. E aí, como diz todo mundo, foi para o caminho certo, escolheu as duas coisas que são mais complicadas, fazer eventos e planejamento turístico. São as duas... a última coisa que o engenheiro precisa entregar, e por isso está procurando novamente um companheiro que se dedica com mais
afinco a isso, com mais especialidade, eu vou ainda, eu pretendo, a Gislene está procurando um pessoal da Poli para fazer um modelo matemático do Sistur. Ai, que ótimo. E aí nós vamos completar o Sistur com o modelo matemático também. Hoje não se faz nada sem o modelo matemático, né? Sim. Principalmente dentro da teoria dos sistemas. Então, é fundamental que eu ainda traga essa contribuição. Estamos à busca do matemático que vai nos trazer as integrais necessárias para demonstrar o cálculo do modelo matemático do sistema. Ai, que ótimo. Eu acho isso, quanto mais coisas a gente puder fazer para melhorar o turismo, a gente tem que estar ali batalhando. Eu acho que a gente tem que estar. Marlene, você já começou as aulas? Acho que eu não contei para o senhor, eu não estou mais. Você saiu da São Judas? Saíram comigo. Porque não tinha acho que 10 alunos, 12 alunos, sei lá, não lembro quantos. Mas não fechou turma? Esse ano parece que misturaram as turmas, porque juntou lá com a Anhembi e Morumbi, eu não sei como é que está. Mas... porque é a mesma faculdade agora. Agora é a mesma. E da área de turismo, parece que ficou a Zezé. E agora, juntando com a Anhembi e Morumbi, tem o pessoal que veio da Anhembi e Morumbi. Então, eu não sei. Não sei como é que está. Mas não estou sofrendo, não. Estou fazendo um monte de coisa, estou pesquisando, estou com um livro sobre educação em turismo. Você está ligada também lá, aquele pessoal da academia? Não só da academia, eu ia citar a academia também. A Academia Nacional de Eventos e Turismo, mas também é o pessoal de cruzeiros marítimos. Né? O pessoal lá do Marcos, do Marcos Ferraz. Então, assim, eu faço minhas pesquisas, eu participo, então eu continuo fazendo minhas coisas. Também os eventos, né? Que você tem uma longa experiência em feiras e eventos. E isso deve retomar. Eu acho que agora retoma, vamos ver. Espero que esse ano seja, vamos dizer assim, um início mais estável e, se de repente a coisa funcionar, que a pandemia deu uma balançada bem feia. Bem feia. Foi. Realmente, esses 2 anos, o turismo isoladamente atingiu 400 bilhões de prejuízos só no Brasil. É um número fantástico. É um número que a gente nunca ia imaginar. Né? Então, é aquilo que eu dizia lá no começo, nós, para chegarmos onde estávamos, vamos ainda levar algum tempo. Vamos levar tempo. Eu estimo que antes de 24, 25, talvez até 26, não vamos chegar aos números que tínhamos antes do processo pandêmico. Afinal, era 1 bilhão e 700 milhões só do receptivo mundial. Se você somar isso ao turismo doméstico interno de cada país, você chega a quase 2.600, quase 3 bilhões de viajantes em todo o mundo. Né? Então, realmente, nós precisamos repensar muito essa questão do receptivo internacional. Ficamos aí há mais de 25 anos girando entre 5 e 6 milhões e nunca passamos disso. Né? Eu me lembro quando o Maris Guia assumiu, em 2003, na criação do Ministério do Turismo, ele queria já, naquele ano,
naquele mandato, chegar a 9 milhões de turistas. 9 milhões, 10 milhões. Chegar, né? E realmente não conseguimos ultrapassar os 7 milhões. E por uma razão muito simples: o Brasil é um país distante, com um equipamento de turismo, hotéis, restaurantes, enfim, extremamente caros. Não houve uma decantada desoneração fiscal dos hotéis, dos restaurantes, que está lá mofando no Congresso, e com isso você paga ainda hoje, no verão, no Nordeste, eu pessoalmente, pagar uma garrafa de água mineral $17. Nossa. Com $17 você almoça ou se alimenta muito bem no Caribe. Então é difícil. Nós temos que começar a trabalhar com a América Latina como um todo, porque é de lá que irá vir os nossos turistas internacionais. Não vamos esperar grandes números da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, porque são 23 anos agora que não há crescimento, e o crescimento é mínimo do receptivo internacional. E a maioria, né, desses quase 7 milhões, 6 milhões e 800, que foi o último levantamento de 2019, 60% são dos países periféricos, né? São dos países limítrofes ao Brasil, da América do Sul, pouco da América Central e também uma parcela razoável dos Estados Unidos, mas insignificante perante outros países receptivos. E agora a gente vai passando também essa crise. É preciso considerar também, Marlene, que 59%, portanto, quase 60% do tráfego turístico mundial ocorre entre Europa e Estados Unidos. Tá? Sobra 30% para o resto do mundo, Sudeste Asiático. As coisas acontecem no Atlântico Norte. Né? Saiu uma notícia hoje, depois eu vou ler mais a miúde, que de manhã eu precisei sair. O Floripa Airport está negociando com a TAP voo direto de Florianópolis para Lisboa. Só faltava no sul mesmo. No Nordeste já tem Fortaleza, já tem Recife e já tem Belém. Né? São voos diretos para que a TAP é da Azul, né? Mas agora também Florianópolis tem um aeroporto que tem infraestrutura para receber sim. esse público, né? Então, eu não vi depois de pronto agora a forma. É muito bom. É do outro lado, né? Do outro lado, eles ficam quase em frente um do outro, só que para chegar no novo é dado toda uma volta para chegar lá no aeroporto. Legal. E aí, tem mais, o novo tem mais fingers? Sim, bom, para começar, o novo tem finger, né? O outro não tinha. O outro não tinha. O saguão tá. Eu vou exagerar aqui, mas eu acho que dá umas 10 vezes
Bom, a sala de embarque do antigo aeroporto era qualquer coisa sem comentários. Agora é um salão grande, ele está bem estruturado. O único senão é a volta toda que tem que dar para chegar lá. Mas, enfim, ele está muito bom. E pergunto, professora, para você aqui, né? Como é que você vê a retomada dos eventos internacionais nesse momento? Não, mas eu estou falando de feiras internacionais para falar do momento delicado que se está vivendo no leste europeu lá. Assim, a gente tinha um problema, pandemia. Exato. A gente praticamente está conseguindo resolver a pandemia, fazendo abertura, todos os protocolos que estão sendo feitos para a realização dos eventos, inclusive o pessoal aqui em São Paulo de eventos fizeram curso de biossegurança, aquela coisa toda. Então, para provar que realmente era seguro vir participar das feiras sem problema. Agora, a gente está tendo este problema mais recente, que está interferindo de alguma forma, vai interferir em uma série outras de coisas, como o combustível, uma série de coisas. Talvez o custo, né, do transporte vai aumentar, a alimentação vai aumentar, então eu acho que vai ter uma série outras de restrições também aí que possam... Eu acho que é por aí, Marlene, que nós vamos sentir os efeitos desse conflito internacional entre Rússia, enfim, e a Ucrânia. Mas, na verdade, o nosso público de feiras, convenções, nunca foi o leste europeu, né? Nem a área que atinge lá efetivamente esse conflito no leste europeu. Então, claro que isso vai ter resultados econômicos terríveis aí no termos vai elevar os bilhetes aéreos, o preço dos bilhetes aéreos vai elevar os serviços, enfim. Mas é uma região que nunca nos visitou significativamente, né? O nosso cliente ainda é europeu, basicamente, e assim mesmo alguns países bem destacados, Itália, França, Inglaterra, Bélgica, enfim, aqueles países mais frequentes nas nossas pesquisas e no nosso receptivo. O leste europeu nunca foi um forte investidor e visitante ao Brasil. Nunca investiu em grandes eventos, feiras e congressos e convenções. Mas poderia estar realmente acontecendo, já que a globalização colocou todo mundo na mesma caçamba. Só que essa caçamba não contava agora com parceiros e a coisa está revertendo, na minha opinião, né? Quando a economia começa a ser ameaçada, as pessoas, por maior ambições que tenha, e na verdade a ambição do Putin é reconquistar antigo território russo, né? Ele agora já aceita, pelo menos um noticiário de ontem, ele já aceita a permanência do presidente da Ucrânia e aceita concentrar a sua sanha de ampliar o território russo apenas naqueles estados da Ucrânia
que já haviam se declarado pró-Rússia antes do próprio processo bélico ter iniciado. Professor, voltamos ao nosso tema personalidade. Exatamente. A personalidade daquele senhor chamado Putin. Olha que a hora que eu escolhi o tema personalidade, isso não tinha me passado pela cabeça. Olha, aquilo não dá nem para se analisar a personalidade. Não, ali a autocrítica e tudo mais que ajudam na construção da personalidade passam longe. E como a gente tem no texto lá também, não dar bola para o que as pessoas pensam de você. Então. Ele imaginou que a personalidade dele fosse da dimensão do país que ele governa. Mas ele está sentindo que os próprios russos, Moscou, que estão em Moscou, já não digo nem toda a Rússia, São Petersburgo e outras regiões que se queixaram muito e se rebelaram contra essa posição dele. Então, na medida em que ele vai perdendo na própria Rússia, no seu próprio país, essa confiança, enfim, essa força política que ele tinha, vai sendo condenado pelos próprios russos, ele vai se preservar agora. Então, é a hora da personalidade ser um pouquinho mais, ou muito mais compreensiva no sentido de se preservar, porque senão ele vai ter um fim como tiveram todos os caudilhos da época stalinista e de toda a política opressiva da União Soviética. Eu vou fazer um comentário jocoso a respeito disso. Existem algumas pessoas, adolescentes e jovens, né, que às vezes cometem o deslize de ir para uma balada, uma coisa, e beberem demais. E eles passaram a noite inteira paquerando uma menina ou um menino, e esse outro não lhes deu atenção. Aí, quando eles chegam em casa, que eles vão pegar o elevador, eles se deparam com uma figura linda no espelho e mandam um beijo daqueles assim, sabe, que baba o espelho. Eu acho que é isso que ele está vendo, entendeu? Ele está olhando uma figura no espelho, ele achou muito bonita e ele resolveu dar um beijo nessa figura. Eu acho que, também falando em relação ao texto de hoje, eu acho que ele não contava com a personalidade do Zelensky. Também. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? E do povo também. O ucraniano também. Exatamente. O fato dele aceitar o Zelensky como manter que seja mantido como presidente da Ucrânia é uma capitulação, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que para quem achava que pretendia resolver a questão em 3 dias, e nós estamos vendo isso se arrastar por 15, indo para 16 já, e um povo resistir. Eu não faço ideia do que seja um enfileirado de 60 quilômetros de carros munidos com armamento para sitiar uma cidade. É algo... E aí você vê que do outro lado eles estão fazendo pilhas de sacos de areia, coisas. Tão desproporcional que... Um outro fator muito
decisivo numa retomada ou pelo menos num processo aí de repensar o que ele fez, é o grande... O Putin chegou aonde chegou e se sustenta em função dos grandes empresários russos que estão fora da Rússia e na Rússia. Né? São eles que sustentam a máquina do Estado, do governo, com as suas grandes fortunas. E na medida em que elas foram, de alguma forma, afetadas por medidas aí de bloqueio bancário e todas essas coisas, ele está perdendo cada vez mais o apoio daqueles que o fizeram o que ele é. E então ele está olhando no espelho e dizer, espera aí, eu fiz uma bela... É isso mesmo que vocês podem imaginar. Não dá mais para olhar para o espelho e dizer, nossa, mas que gato, e tascar-lhe um beijo, né? Enfim, a personalidade precisa ser reavaliada. Ai, nosso papo aqui sobre personalidade ficou muito interessante. O tema personalidade rendeu e vai render ainda bastante. Nós já estamos passando de 1 hora já de programa. Professora Marlene, agradeço de coração a sua participação aqui no programa. Você trouxe um resgate interessante da história do professor Mário Beni, lá de sala de aula. Sim. Né? E a gente fica muito feliz de você estar aqui. E hoje, justamente num tema assim, personalidade, que gente, não foi de cá dispensado, mas assim, casualmente casualmente casou com a situação que o mundo está vivendo. Exatamente. Assim, estávamos saindo de uma pandemia, agora tem esse problema. A personalidade está em todos os níveis e todo emaranhado. E para concluir a personalidade, a Marlene e a Zezé, as duas, isoladamente ou juntas é uma bomba atômica. Aqueles assim artefatos caindo na Ucrânia. Porque as duas, quando tomam posições políticas dentro da classe, dos turismólogos, eu acompanhei de perto todo o trabalho delas na construção do órgão de representação da classe, e até hoje elas se distanciaram, mas estão sempre participando e, de alguma forma, influenciando a sustentação, né, dessa representação de classe, e elas são realmente o sustentáculo disso tudo. Foi a partir das duas, da Marlene e da Zezé, que o turismo se organizou na sua representação sindical, se a gente pode assim chamar, ou da sua representação de classe, né, que hoje temos, que é muito forte, né? Elas observam de longe, mas participam. E eu não sei, Marlene, nós convidamos, né? Ele não veio ainda, ou já veio, eu já não me lembro, o de São Paulo, da Amptur. Não. Da Amptur é o Panusto. Não. Foi o da Bebetur. Veio. Da Bebetur. Da Bebetur São Paulo veio. Ele veio? Veio. Eu nem conhecia o rapaz. Não, mas ele, assim, ele não é paulista, ele é cearense. Então, ele está se inteirando
de como é que a coisa funciona aqui no estado de São Paulo. Isso. Então, vamos dizer assim... Ele está reestruturando. Ele me pareceu muito honesto, ele confessou isso, ele disse que não, embora não sendo paulista, ele está tentando fazer o possível para restabelecer a situação, e eu acredito que, não sei a posição de vocês, mas eu imagino que vocês estão, de alguma forma, também... a gente tem que ajudar. É o Milton Craveiro. Milton Craveiro. Muito bom. Então... A personalidade. Muito interessante. Saiu mais interessante do que eu imaginei esse programa. Porque, olha, nem que se você falasse assim, eu escolhi por causa disso. Não, pior é que não foi. Quando eu vou preparar... Exatamente. Quando eu vou preparar o programa, que é sempre surpresa para o professor Mário, eu vou lá na pilha de material que eu tenho dele e busco um texto. Às vezes eu busco o texto antes de convidar a pessoa. E normalmente os textos têm casado com as pessoas. Então, mas o de hoje foi assim, fantástico. E você pegou, você escolheu das duas, eu não sei qual das duas tem uma personalidade mais forte, acho que é a Marlene. Mas as duas juntas realmente uma força nuclear. Às vezes eu tenho mais contato com a Zezé, né? Então, pelo tom de voz da Zezé, você percebe algumas nuances da personalidade dela. Uhum. Então... A Zezé, sem dúvida. Ela não... junto com a Marlene, as duas... eu assisti situações em que elas enfrentaram sozinhas uma multidão de pessoas e de colegas. Isso é bom. O que demonstra personalidades muito diferenciadas do ponto de vista de estruturação, de idealismo, principalmente de idealismo. Elas são realmente duas pessoas, Marlene, cada uma na sua... Cada um vai na sua linha e a hora que precisa junta. Exatamente. Cada um no seu vetor, mas o denominador, a resultante desse vetor é realmente nuclear. É muito bom. Professora, agradeço de coração o seu aceite do convite, de ter participado com a gente, de ter debatido e ter trazido um pouco da história do professor Mário Beni. Não é do palestrante, que é o professor lá da sala de aula. Professor Mário Beni. Então, professor Mário Beni, mês que vem tem aniversário, viu? Tem! E no outro mês tem aniversário, meu. Eu acho que o aniversário eu fiz no 80, que vocês estavam lá. Agora, depois disso, eu vou sumir, acho. Vai nada. Não, a gente... O senhor está esperando, professora, ele está esperando, ele deve estar imaginando o que a G vai aprontar no meu aniversário, porque a G sempre apronta lá no Facebook, o que ela vai aprontar aqui no canal, enfim. Vamos ver. Surpresa! Não sabe do que mulher é capaz. Não, eu acho que esse ano a surpresa vai ser bem diferente. Eu acho que ele vai gostar. Ele vai ficar, não, imagina, mas ele vai gostar. Agora. Vamos ver. Se precisar de não apronta.
Ah, professor, se não aprontar não tem graça, qual é? Não tem graça. Mas você esqueceu que eu tive um infarto? Mas não, mas essa surpresa vai ser divertida, vai ser boa. É para alegrar, não é para entristecer. Não é, Tá, mas é uma surpresa. Se é que eu posso dizer que uma surpresa suave. Surpresa... Mas a surpresa vai ser interessante. Tá Legal. Bom. Marlene, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Estamos juntos. Vamos comemorar nossos Estaremos aniversários. sempre juntos. Né? Tá Vocês bom, obrigado, gente. São as mais próximas aí de um período inicial de toda essa caminhada, que é a Morumbi e a Ibero. Né? Então... A Zezé foi coordenadora da Ibero, né? Ela formou e foi coordenadora lá do curso. Não foi, Maria? Ela foi depois, ela se formou, ela deu aula na... Depois do Haroldo, ela foi coordenadora. Tá vendo como eu lembro? Isso é bom. Isso é bom. Tá bom. Então, tá bom. Pessoal, quem esteve conosco, mesmo que quietinho aqui, não se manifestou, não esqueça, passe lá no canal, se inscreva, acione o sininho, deixe seu like e tem os quizzes lá para responder. Vamos testar nossos conhecimentos sobre turismo. Até agora, os que estão prontos, os disponíveis e os que já estão programados, são todos sobre Sistur. Tá? Eu vou preparar outros dentro dos outros segmentos, mas, por enquanto, análise estrutural na cabeça para responder os quizzes. Beijo no coração e até quinta-feira. Um abraço a todos. Obrigado, Gislene. Obrigado, Marlene. Muito bom.